estamos no ar. Feliz ano a todos! Horrível. Horrível. Pronto. Tá. Opa, mas sempre para comentar a começo da semana tem que se comentar alguma coisa disso também. Claro, Não vai ser. Não vai ser. Acho que não vai ser desse o meu tema, mas depende do que é que for o vosso. Bem, primeiro podcast de 2021. Não sei se vai ser 2021 ou 2021. Pá, eu sou dos gajos que eu aposto em 2021. O que eu acho é que 2020 é aceitável. É 2020 tem que ser. 2021 é aceitável. Se dizes 2022 mereces morrer já. Opa, Tipo, é assim, tendo em conta que estamos em Portugal e que não temos a tanga do inglês de dizer os anos assim em duas coisas de dezenas, acho Sim, que mas- é um bocado estúpido. É, mas 2021, eles portanto. nessa eles ganharam-nos. Nessa eles ganharam-nos. Acho que faz mais sentido e é mais fácil. Pá, ele é tipo, aprendes os números até aos 20, estás feito para a vida, estás a ver? Não é até aos 20, é até aos 100. Tu seja, pronto. Ok. Ok, vamos introduzir o convidado de hoje. Se calhar como Se calhar é melhor. ouvir aqui o pessoal falar, não sabe Pá, quem eu é. entretanto meto o genérico e está-se a andar. Pronto. Então, hoje o convidado de hoje é o Doutor. O segundo doutor da semana. Nós só vamos ter doutores, vai ser Só espetacular. basicamente é só isto. Doutor Zé Pedro Coimbra. Ou Zé Pedro Barbosa, se calhar. E só o pessoal da primária é que me conhecia por Zé Pedro Coimbra, porque havia outro Zé Pedro Barbosa na mesma turma. Dado que esse gajo saiu do nosso colégio em 2003, Se calhar não está lá a fazer nada também. acho que há 17 anos que ninguém me chama de Zé Pedro Coimbra a não ser vocês. Portanto, Sério, porque lá está, só para contextualizar um bocado, o Zé Pedro é meu amigo de infância desde os 3 anos. eu já tinha 4 quando entrei no Rosário. Ok, 4, pronto. Desde os 4 anos. Precisão. Sim, o Zé para quem Zé é não- clínico. Para quem, exatamente, para quem não conhece, exatidão, precisão e o gajo clínico acima de tudo. Tendo em conta que eu ensino uma cadeira em que se dá os conceitos de exatidão, precisão e validade, Faz acho que todo até faz sentido. sentido. Certamente. Não sei, o Zé também é professor no São João, de Bioestatística, portanto, quem quiser. Tu tens isso aí apontado? Tem. Isso é genial. Não tenho, obviamente que não. É que estás só a olhar para uma cena porque estás Só a fazer de fluente. conta que sou um gajo organizado e Opa, é incrível. que trabalho E muito. está a olhar para um caderno em branco. Está Não, assim. isto era bom, mas Também. guarda isso porque isso para o videocast depois vai ser brutal. Acho que sim, não é? Dá aquele ar de Dá aquela profissional. profissional intelectual. Pois é. Pronto. Também tinha aqui anunciar as plataformas em que estamos presentes. Pronto. Porque para quem não sabe, nós não estamos só no YouTube, estamos também no Spotify, no SoundCloud e em breve, espero que já com este podcast, no Apple Podcasts. Esperemos também que conseguimos por aí. Acho que é mais ou menos todas, não é, Zé? Há mais alguma plataforma de áudio? Tendo em conta que eu nunca tinha ouvido um podcast antes de ouvir os vossos exemplos ontem à noite para saber o que é que vinha para aqui dizer, não faça mais pálida ideia. Eu nunca ouvi. Pá, eu adoro as respostas deste gajo. Incrível. Eu nunca ouvi isto no Spotify ou no YouTube? Spotify. Spotify. Pronto. Pá, no Spotify lançamos sempre a versão mais curta, com alguns cortes, e no YouTube lançamos a versão Raw, unedited, raw, raw, assim, Para quem curte carne pura. mal passada mesmo. Quem É tiver mais uns minutos para gastar, pronto, que ouça no YouTube. Sim. Quem quiser a versão mais curtinha e concentrada, Mas eu só aconselho mesmo se não tiver mais nada para fazer. Se Sim, qualquer sim. outra coisa é melhor. se quiserem o Sun Quick dos podcasts, vão ao Spotify ou ao sim. SoundCloud. Pronto, eu já tenho mais anúncios para fazer. Pá, arrancamos para a mudança da semana? Será que sim, sim? por mim, acho que sim. Pronto. Mudança da semana. Pronto, mudança da semana. Pá, a mudança da semana que eu escrevi aqui hoje foi. É interessante, porque a mudança da semana foi a mudança de ano, não é? O que Pá, aconteceu horrível. esta Eu semana- sabia que ias com essa merda, O que horrível. aconteceu esta semana foi mudar o ano, não é? Não é. Eu tenho uma mais. Pá, é mais merda também, mas tenho outra. Tens uma mais. Diz lá então. Mas diz. Pá, a minha se calhar vai ser pior, por isso posso dizer. Morreu o Carlos do Carmo. Verdade. Mas isso foi hoje ou foi ontem? Pá, não sei. Foi ontem já. Foi ontem. É Já. gajo de ter sido ontem. Foi ontem. Tenho isto para dizer. Agora, não tenho mais nada, rigorosamente nada a dizer do Pá, assunto. Foi mas só isto. essa é um pouco triste, eu queria um bocado alegre. As nossas mudanças da semana são sempre. Não são sempre tristes, mas essa é um pouco. Está bem, pronto, assinalar. Não é triste, este é o espectável. Um velho morreu que cantava fado. Pronto. Certo, todos têm que morrer mais tarde ou mais cedo, não é? Exato. E ele se calhar mais cedo do que mais tarde, visto que já estava mais para cá do para lá, se calhar. Ele tinha que idade. Para lá, para cá, não sei. Não era assim tão velho, acho que ele é de 1989. 39? Sim, portanto até é mais, velho, é mais novo que os meus avós. Certo. Ok. Pá, mas eu não conheci muita obra dele, tu conhecias bem?
Pá, Lisboa, menino e moço. Exato, sim. É isso para mim. São clássicos, como eu sou do Porto, como eu sou do Porto, passa um bocadinho ao lado, não é? Pá, sim. Para mim é só essa que ele tem. E depois as outras, ele tem covers, meu, mas não faz jus, não é? Porque o gajo não pode ir cantar a gaivota porque a música é da Amália. E o gajo não canta um caralho ao lado da Amália, não é? Por isso é sempre um bocado. Não é? É chato. É chato. Sim, eu estou a achar piada o facto de nós estarmos aqui 3 músicos. Para quem não está a ouvir este podcast e não sabe, nós até já chegamos a ter uma banda barra, ainda temos, só que não tocamos. Pronto. É uma banda eterna, Sim. meu. E estamos aqui 3 músicos a discutir um músico que faleceu e não conhecemos praticamente nada da obra dele porque nenhum de nós liga a fado. Sim, Sabemos, conhecemos o nome, sabemos que é bom, agora É músicas bom. mesmo não conhecemos praticamente nada. Não, por acaso, é verdade, por acaso é um bocado uma falha, não conheço muito de fado, é verdade. Há uma falha se quiseres que assim o seja. Ou seja, se achasses que fosse mesmo uma falha, irias fazer para conhecer de fado, não é? Ou seja, Não, é assim, é uma falha cultural por sermos portugueses e músicos e não apreciarmos muito fado, sem dúvida. Pronto, e mesmo não gostando provavelmente do género, acho que devemos pelo menos conhecer o que é que existe. Pronto, e lá está, falo por mim, até sou capaz de conhecer os nomes sonantes do fado, assim, até das várias épocas, dos vários estilos, mas depois, se me pedirem para reproduzir uma música ou duas de algum deles, esqueçam, tipo, sim, não consigo. mas isso para mim, isso é como. Fado para mim é como, sei lá, rancho, por exemplo. Tu sabes que existe, mas. Ranchos Tipo, rancho folclóricos. folclórico, mas Ok. tu sabes que existe, sabes que é uma cena tuga, mas estás-te a cagar para aquilo. Percebes? É um bocado isso. Opa, Para mim é Sim. essa relação que eu tenho com o fado. Se bem que há umas músicas fixe que gosto, mas. é relação como canta para mim Alentejano. fala- Não, sim, claro, eu nem estou a falar do gostar, porque o gostar, pronto, cada um gosta dos seus estilos de música e acho que para quem nos conhece sabe perfeitamente que o nosso estilo está completamente ao lado do fado. Está mais ao Mas lado. sim, mas de gostar ou não gostar, a conhecer e não conhecer, pronto, ainda vai um salto. E dado que é uma herança cultural do nosso país, acho que é relativamente importante pelo menos sabermos o que é que existe. Pá, Claro, sim. mas eu acho que também tem a ver, mais uma vez, acho que também tem a ver com o facto de sermos do Porto. Eu acho que nós fôssemos de Lisboa, que isso já não aconteceria. Por exemplo, nós com os meus amigos de Lisboa, às vezes frequentam casas de fado, levam uns amigos a casas de fado, nós não temos essa cultura enraizada. Não porque temos somos- tanto hábito, apesar deles existirem aqui também. Também, sim. Pá, pronto. Eu acho que. E há músicas bonitas, estás a ver? Só que acho que um gajo não. Não costuma ligamos ouvir muito a isso, nunca ligamos. Pronto, Portanto, sim, assim. é só isso. Mas sim. Se bem que boa música com aquela fadista com a Ana Moura e os Linda Martini. Ah, Pá, grande som. E tem um bocado de fado, não é? Aquele som. E Sim, eu mas gosto bastante. tens que explicar um bocadinho mais, não podes sempre dizer Pá, boa música, aquela da... há uma música que é um dueto dos Linda Martini, com Linda Martina, peço perdão, com a Ana Moura. E pronto, e é muito boa Mas música. explica, então Pá, aparece no elétrico, na Aparece sessão no da Antena elétrico, 3, nessa sessão lá da Antena 3. chama quando é uma gigante, Semia Gigante. cima gigante, ou isso, pronto. Pá, é uma música, vão procurar. Pronto, tá é a bom. recomendação do Martim para o novo ano. Para hoje é isso, Para hoje, exatamente. exato. Está bem, muito bem, muito bem. Pá, Qual é a tua? É? A tua mudança da semana então era o. era a mudança de ano, o que ano, tinha-me sim. tinha-me lembrado uma antes, que era as vacinações em Portugal. Mas já foi no domingo, não é a primeira. Sim, a primeira já foi há mais de uma semana. Foi sim. há mais de Ou uma não, semana. Ou não, já nem sei. Acho que Foi no este domingo? Foi no domingo passado. É Primeira possível. que Sim, foi que estamos a exato, falar? porque Portanto, é da semana, mas é do início da semana. é do início da semana, sim. Portanto, eu achei que se calhar já não se adequava muito, mas pá, e também já tinha falado das vacinações no primeiro podcast, da primeira vacinação. No sempre. mundo, sim, e pronto. E neste caso já começaram em Portugal uns dias mais tarde. Pronto, tudo bem, acho que o comentário já estaria feito no podcast anterior. Agora, tenho uma coisa, assim, já agora, Moraes, se me permites, já que te interrompi já, Força. a mudança de ano, por acaso era a mudança que eu também trazia da semana para comentar. Não apenas o ano em si, mas o que neste caso vai significar a passagem do 2020 para o 2021. Disclaimer, eu não sou de todo daqueles gajos que acreditam em esoterismos e misticismos. O ano mudou agora, porque se convencionou que mudou agora. Para quem estiver a ouvir, não achem que eu vou estar aqui a falar de zodíacos nem nada do género. Mas pronto, então... Eu queria saber o meu mapa astral e agora não. Exato, dá. acho que Sim. nós todos queríamos. Pronto, Eu, mas muita Papa, gente associa as mudanças de ano a coisas com um significado tal, não sei o quê. Não, para quem não me conhece, eu sou um gajo muito terra a terra. Para mim, a mudança de ano é porque o calendário gregoriano diz que o ano é aqui. Assim o exige. Sim, exato, e acabou.
Mas o ano 2020 teve, pronto, foi um ano diferente para muita gente, sem dúvida. Muita gente está com esperança que 2021 de repente mude tudo. Ora bem, agora vou ter que falar com um médico, cientista e clínico. Esqueçam, isso não vai ser o caso. Em janeiro de 2021 vão ter que estar com Não, tantas Zé, não máscaras, tire todas tanto as distanciamento e esperanças. tanto o que for, como estavam em dezembro de 2019, até, se calhar até mais, porque agora com o Natal já começou a haver uma subida de casos. Não sei se foi há 2 ou 3 dias, foi o pior dia desde o início da pandemia. 7.600 novos casos Em Portugal? em Portugal. Ok. Sim, portanto, não vai mudar nada para já. 2021 vai ser igual a 2020 nesse aspecto, com uma pequena luz ao fundo do túnel, que já vemos daquilo que comentaram até no primeiro podcast da vacinação, em que finalmente está a começar a arrancar, primeiro para profissionais de saúde, depois para profissionais de lares, assistentes de lares, etc., depois para a população geral. Esperemos nós que entretanto chegue a toda a gente, e que gradualmente vamos começar então a retornar à normalidade. Mas não vai ser uma coisa imediata, tipo passou o ano, acabou. Portanto, Claro. possivelmente até vai ser uma mudança mais de 2021 para 2022 do que 2020 para 2021. Mas, além da pandemia, que já é uma coisa mais do que esgotada, o ano 2021, especialmente para Portugal, pode ter algumas consequências a nível político que eu acho que vão ser de salientar. A primeira, e que toda a gente obviamente já saberá e que será mais óbvia, porque até já está para breve, são as eleições presidenciais, que não terão nenhuma consequência, a meu ver, a nível Sim. prático, porque acho que toda a gente prevê que o presidente atual seja reeleito, Certo. mas pode ter algumas consequências a nível de reposicionamento político pela luta pelo segundo lugar, Ok. que é mais importante do que o que parece, honestamente. Nós vemos que eu se calhar não deveria estar aqui a falar de nomes de candidatos, e acho que não vou falar de nomes de candidatos em específico, mas vemos candidatos de zonas políticas que não são habituais no nosso país, que desde o 25 de Abril que não tinham grande expressão política. Certo. Pronto, e que agora estarão na luta pelo segundo lugar, e temos uma ausência de candidatos de áreas políticas que normalmente temos fortes. Pronto, e a Que deu conjunção- espaço para outros que se calhar. Sim. Sim. Por exemplo, o facto de haver uma ausência de uma candidatura forte da área socialista não é comum numas eleições portuguesas, e o facto de haver uma candidatura extremamente... Ana Gomes não é PS. Sim, Ana Gomes é PS. Pronto, eu não queria falar de nomes. Pronto, assim, Pá, Ana- podes falar de nomes. Pronto, Falar, assim, tipo, sim, pronto. Ana Go- Quer dizer, nomes dos nossos amigos é uma coisa, agora nomes de Nomes do pessoal pessoal, que caralho, ok, não então é? pronto, Foi. seja, vamos pôr os pontos nos is. Não é comum termos uma candidatura do PS que não tem apoio do partido em si. Verdade. Sim. Sim, Ana Gomes não é apoiada, Não é apoiada oficialmente pelo pelo Partido Partido Socialista. Tem o partido deu liberdade de voto, e provavelmente o voto estará dividido entre Marcelo Rebelo de Sousa. Mas acho que a Catarina Martins também. Era a Catarina Martins? O quê? Não é a Catarina Martins. Marisa Matias. Catarina Marisa não. Matias, sim. Marisa Ela Matias é do- Bloco de Esquerda. do BE. Também não Sim. era. Também não Supostamente também não é oficialmente apoiado pelo Bloco de pelo Esquerda. BE. Pois sim, Por é isso. Não sabia. Sim, agora, não, mas isso aí, não há, mesmo não sendo oficialmente apoiada, não há dúvidas, porque é nada que o pessoal do Bloco de Esquerda falta. Agora, Sim. o que eu estaria a dizer é o seguinte, que o voto socialista nestas eleições vai estar dividido entre o Marcelo, que sendo de centro-direita é um candidato moderado em que muita gente do PS poderá perfeitamente votar, Certo. sim, e a Ana Gomes, que sendo PS não tem o apoio de grande parte do partido e muita gente não gosta dela lá dentro. Eu não sei se estou a falar rápido demais e se o pessoal vai começar assim. Não, está um bom acho ritmo, está um bom é ritmo. assim, o Martim disse muito bem, comparado com a minha dicção, estarás sempre melhor, percebes? Estarás sempre mais Não, percebes bem, cristalino acho que percebes bem, do que eu, portanto estás sempre bem, não te preocupes. Pronto, e então, a ausência de uma candidatura socialista forte, junto com uma candidatura mais à direita do que o habitual, pronto, como é o caso do André Ventura, poderá fazer com que a luta pelo segundo lugar seja renhida e que possamos ver um partido que aos olhos de muitos é de extrema-direita, pronto, e mesmo que não queiram considerá-lo, é seguramente mais à direita do que os partidos habituais que temos ao barulho. Sim, e do que deveria, Sim. talvez. E poderemos ter um candidato desses a bater-se, possivelmente até a ganhar, a uma candidata do Partido Socialista. Pois, Pronto. que é perigoso. O que não vai ter consequências em termos de quem ganha as eleições, sem dúvida, porque acho que aí ninguém tem dúvidas de quem é que vai ganhar, mas o significado político de termos um candidato de extrema-direita a passar uma candidata socialista pode ter algum significado para as eleições subsequentes que daí advenham. Mas achas que também é porque as políticas europeias estão a ficar cada vez mais de extrema-direita? Assim, Não, acho que em Portugal o fenómeno não tem nada a ver com isso. Na minha opinião,
o André Ventura e o Chega como partido em si, pronto, mas acho que aqui a coisa é mais até de figura pessoal do que de partido. Exato. Sim, ganham mais por se apresentarem como antissistema do que por se apresentarem como direita mais Pelo, forte pelo ou mais discurso extrema. populista, não é? Sim, e o facto dele poder ficar em segundo lugar nas eleições presidenciais pode projetar o partido dele para uma posição futuramente no Parlamento, ou em autárquicas, ou o que for, que mudaria radicalmente o estilo habitual de política em Portugal. Pronto, se isso é bom ou se isso é mau, obviamente depende das opiniões de cada um, e de certeza que daria aqui pano para mangas para muito mais do que uma horita de podcast. Exato. Sim. E a segunda mudança que a nível político que eu acho que pode ter alguma relevância, se bem que passa despercebida à maior parte das pessoas, é que nesta primeira metade do ano Portugal tem a presidência rotativa da União Europeia. Certo. Sim. E especialmente numa altura em que a União Europeia teve um papel tão preponderante na gestão de uma crise continental e global. Por exemplo, nós só temos vacinas agora porque a distribuição foi centralizada na Europa toda. Senão teríamos de andar a competir com a Itália, com a Alemanha, com a França, com a Espanha, etc. Estávamos fodidos. Sim. Pronto. E acho que esse seria o termo apropriado para descrever a situação em que estaríamos, se não fosse tudo centralizado pela União Europeia. E o facto de estarmos nós à frente da União Europeia numa altura tão crucial em termos não só sanitários, mas também económicos, porque isto vai obviamente depois ter um impacto económico forte e a recuperação vai ter que ser guiada por alguém. Pronto, e nós temos a oportunidade e neste caso o peso de começar a fazer isso, será sem dúvida algo que pode ser importante para o país. Se vai correr bem ou se vai correr mal, vamos lá ver. Certo, muito bem. Sim. Mas Informativo. Só para rematar aqui a parte das presidenciais. Pá, eu estou um bocado no dilema, porque por um lado eu gosto do Marcelo, não é? Acho que todos gostamos. Pronto, é o Eu gosto de ser meu tio, estás a ver? sim, é o presidente dos afetos, parece uma pessoa simpática, identifico-me com ele, mas eu acho que, apesar de ser, sem dúvida, o candidato com o qual mais me identifico, não sei se será o melhor candidato para o país. E eu acho que o nosso voto deveria refletir mais isso do que a pessoa em qual nós identificamos-nos mais. E então eu acho que, para mim, eu sinceramente achava que era importante termos finalmente a primeira presidenta portuguesa. Opa, eu aí. Mas discordo as só- candidatas em questão não exatamente, eu discordo só por causa disso. Eu acho ótimo teres uma mulher presidente se for boa para o cargo, não por ser mulher. É um bocado essa Claro, questão. pois, que é um bocado... aí está o meu dilema, porque eu queria mesmo que fosse uma mulher presidente, ou presidente, eu curto o nome presidente. Presidente é incrível. Sim, Sim, é incrível. Sim, eu nem sei se em português a palavra presidente tem supostamente feminino ou não. Pá, eu também não sei. Eu ia estar aqui a mandar uma aposta, pá, claramente. Pá, porque nós somos um bocado vistos internacionalmente como machistas. E acho que era muito bom para nós, para limpar um bocado essa imagem, termos alguém Pá, mas de percebes? poder. Pá, meteres só porque dava jeito, não é assim que as coisas funcionam, não pode ser. O presidente é só alguém que representa o país. Também é verdade, o presidente como é um doormat, não é? Pode ser qualquer gajo, não é? Eu podia ser presidente quase. Eu não podia porque não percebo um grosso, mas pá, Porque não tens percebendo mais de 35 minimamente. anos. O quê? Exatamente. Não, e porque falhei vários votos, não é? Vários boletins Eu de acho que votos essa regra falhados. já não existe, por acaso. Já não existe essa regra. Sim, ou se alguma vez existiu, porque eu sempre que tentei encontrá-la, nunca Ok, encontrei. mas isso é falado, não é? É Isso falado, sim, eu sempre ouvi dizer isso também. Pois. E por acaso nunca falhei nenhuma eleição. A contar com isso. Votem Zé Pedro para presidente 2047. Eu acho que sim. Este vídeo nunca falhou o boletim de voto. Assim, eu nunca pensei em candidatar-me a nenhum cargo político, mas tinha sempre aquele bichinho tipo, epá, se daqui a 30 anos quiser, se calhar que eu vou votar. Sim, fazes bem. Mas, Sim. mas quais são as eleições que supostamente não podes falhar? Quer dizer, à partida nenhuma, não é? À partida nenhuma, assim, mas eu sempre tentei encontrar essa regra. Mas Por- que é assim, autárquicas e cenas sim, municipais? tudo aquilo em que tiveres direito de voto. O que é a regra- município? sim, Isso a é regra que escandaloso. consta. Está-se tudo a cagar o que é que acontece em Matosinhos. Aquilo continua um buraco, não é? Tipo, ninguém vai fazer nada. Mas Pronto, pronto. supostamente é isso, mas eu acho que isso não é verdade, porque eu outro dia tentei encontrar o lei. regulamento da candidatura às presidenciais e não falava em nada disso.
Pois. Se calhar vamos ter que descobrir neste podcast o maior mito urbano de sempre. É o maior mito urbano, Ou se precisamente. calhar até existiu em tempos e manteve-se Pá, na mas consciência espalharam, popular. espalharam o rumor para tentar aumentar o número de votos. Mas voltando a entrar, então concordo. Pode ser de facto uma mulher presidente porque não é assim tão importante. Por isso pode ser. Sim, e isso prende-se um bocado com o facto de em Portugal nós não temos uma presidência executiva, digamos. Exatamente. Nós não temos o presidente não é Mas chefe de tem governo, papel não é de chefe de veto, Estado. não é? Tem propriedade. de Sim, veto e o essas presidente tem coisas. poderes, claro, mas enquanto em alguns países o presidente é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo, em Portugal isso não é o caso, porque temos um regime semipresidencial e temos efetivamente um primeiro-ministro que é o chefe de governo. Certo. Sim, portanto a presidência é maioritariamente aquilo que chamam em inglês uma posição cerimonial ou cerimoniosa, não Sim. sei como traduziria isto para português. E quanto ao facto de poder ser homem ou mulher, eu aí tenho sempre algumas dúvidas quanto à minha própria posição no que toca à discriminação positiva por género para esse tipo de cargos. É porque assim, eu acho que, na verdade, quem deve ter um cargo é quem seja a melhor pessoa para ele, Certo, seja homem, mulher ou o que for. Exato. Sim, Também, mas, Bem, epá, percebo isso, mas Sim. há certos, percebo isso, mas há Sim. certos, tal como nos recursos humanos, convém ser uma gaja boa a contratar. Tipo, pá, sim, é verdade. Tu opa! nunca vês nos gajos humanos um zarolho para lá, tipo, é aquele zarolho que te está a contratar, não é? Porque depois é chato. Mas também acho estúpido, porque tipo, um pode ser bocado- um zarolho, porque tu vais para uma empresa, tu nunca mais vais ver aquele zarolho. Tipo, Certo. mas o pessoal quer sempre gajas boas. É, tipo, eu estou-me a cagar se a gaja é boa. A gaja não vai querer mamar só porque estou a ler a entrevista, se jogando currículo. Saco cá para fora. Não é? Tipo, é uma Certo. estupidez, meu. Pá, mas é a imagem. Sim, e há outra coisa que é assim, claro que o ideal seria isto que eu estava a dizer, que é pronto, a pessoa melhor para o cargo, seja ela quem for. Mas eu percebo que percebo também o outro lado da questão, que é durante tantos anos as coisas foram discriminadas a favor dos homens, que percebo que neste momento possa ser preciso algum combate ativo a esse tipo de discriminação. Exato. Sim, é e quem diga para os presenciais diz para outra coisa qualquer. Não, mas isso é mesmo, isso é Sim, exatamente o mesmo, desculpa, isso é exatamente o mesmo conceito de, por exemplo, quando houve a opressão dos homossexuais. Sim, quem diz discriminação não por é? género diz discriminação Pronto. racial, por orientação sexual, por o Sim. que for, sim. E depois há sim. sempre aquele Porque há abuso sempre- de expressão, mas positivo, sim, E não- e há- abuso mas no bom é- e há sentido da sempre palavra. os argumentos pró e contra, mesmo das próprias pessoas que seriam alvo dessa discriminação. Por exemplo, já vi e já ouvi mesmo muitas vezes a dizer: eu não quero entrar só por ser mulher, eu quero entrar porque o meu currículo é melhor que o Sim, outro, sim, ou sim. o que for, assim. Mas o que eu acho é, quer seja nisso de género, Sim, o seja que qual for seja, o motivo da discriminação, o claro. que eu acho é que quando tu tens que passar o ponto de. Eu acho que no início é bom tu fazeres ou seja, mostrares pronto, exacerbadamente o teu ponto, queres provar, mas exato, foi bom. Foi bom. Mas chega ali uma altura que tens que dar tem que dar aquele clique, tens que dar o salto, não é? Para a transição, para tu vires para o lado da normalidade. Ou seja, se quiseres ser tratado por normal, depois tens que, pá, percebes? Acho que depois chega ali um ponto que não Atenção, podes dar tanto. O Martim está a dizer que as mulheres são normais. Nem é tanto no caso das mulheres, é no caso, por exemplo, eu percebo imenso que haja essas paradas tipo LGBT e essas coisas, pá, normalíssimo. Pá, mas tens que começar, estás a perceber, a entrar só na cena normal, pá. Porque se não é, se queres ser um... Porquê é que estás a meter isto para o lado? Deixa estar o raio do microfone. Tu não consegues falar para o microfone. Meu, aqui Tu não falas dá. sempre para o lado, depois o Mas, lado fica ouve, uma merda. aqui não é, vai ficar bom assim. Vai ficar uma bela merda. Deixa de estar. Olha assim vai apanhar algum caralho assim. Foda-se, por amor de Deus. Mete direito, é para te chamar a atenção. Deixa de estar, está bom assim, meu. Foda. Pronto. Pronto, é isso que eu acho. Agora perdi-me, porque pronto, ando aqui a brincar ao Sim, boneco. pronto, a coisa entra na normalidade. Mas nesse caso, pronto, eu ia falar daquilo dos argumentos a favor da discriminação positiva, que acho perfeitamente que podem existir, se considerar, por exemplo, que ainda se estão a sentir as consequências da ausência de oportunidades para determinados grupos desfavorecidos. Por exemplo, uma coisa que aqui em Portugal se calhar não será tanto assim, mas que se comenta muito noutros países, e com razão, é que, por exemplo, nos Estados Unidos, como há alguma segregação racial em termos de bairros e depois as escolas públicas são financiadas pelos impostos de quem vive naquele bairro. Pronto, obviamente que bairros mais pobres terão, por exemplo, educação pior, e se as pessoas de determinado grupo étnico viverem mais tendencialmente em bairros mais pobres, então aí será mais complicado que depois tenham uma educação de qualidade e que tenham acesso às mesmas oportunidades que têm as pessoas que tiveram a sorte de nascer em comunidades mais ricas e que
tendencialmente serão das etnias maioritárias ou dominantes ou o que for. Pronto, e aí percebo que possa haver necessidade de discriminação positiva para combater a desigualdade inicial de oportunidades. Certo. Não, aí sim. Aí prende-se também, mas aí prende-se com. Pronto, é outra questão. É mais. Quer dizer, acaba de ser a mesma questão, mas tem dinheiro envolvido também. Sim. Por isso, pronto, é monetário. Mas sim, força. Se calhar passamos para a próxima. É isso, agora Faz- vamos chegar à parte que realmente interessa. Já deixamos aqui chouriços que basta. Já foi um bom chouriço. Isto dava cadalheira aqui. Isto dava um podcast inteiro. Sim, sim. Portanto, agora vamos à parte, vamos ao sumo do podcast, que é saber a mudança de sonho de Zé Pedro. Mudança de sonho. Ora bem, então Dispara. já que passamos agora então para a parte das mudanças, deixem-me só fazer um pequeno comentário que eu acho que é muito engraçado terem-me convidado a mim para falar de mudanças, quando vocês os dois que me conhecem desde puto sabem perfeitamente que eu mudar é coisa que raramente acontece. É verdade. Sim. Pronto, para quem está a ouvir e não sabe, e, pronto, como o Moraes disse há pouco, estes dois conhecem-me desde miudinho. E o certo é que eu, pelo menos na minha autoavaliação e o que acho que eles poderão confirmar, eu cresço, mas mudaram muito. Eu sou Exato. basicamente o mesmo gajo agora, com 27 anos, que era com 17 ou com 7. Se eu um título à pessoa que mudou menos, assim, acho que Talvez fosse. Sim, sim. o título iria para Sim. Mas isso era porque parecias um adulto aos 7 também. Era um bocado deste também. É um bocado, assim, se calhar tem um bocado as duas coisas. Eu pronto, como miúdo, se calhar não agia tipicamente como miúdo, mas também como adulto continua a ter a Verdade, mesma forma de certo. pensar. Pronto. Se for preciso, até alguns interesses que mantenho desde sempre. Pronto, vou acrescentando coisas, mas acho que não vou provavelmente mudando as que já estavam. Certo. Pronto, Uma obra em sim. construção. Sim. E em termos então de mudanças de sonho que eu poderia gostar de fazer, é uma pergunta mesmo muito difícil, porque o certo é que eu nunca tive assim uma mudança de sonho que dissesse: epá, eu não gosto disto, quero mudar isto e é aquilo que eu sonhava fazer. Porque felizmente sempre tive a sorte de o que eu queria fazer, faço. Bem, isso é ótimo. Sim, claro que há coisas que seriam mais radicais e que eu poderia gostar de experimentar Sim. e é isso nunca tive a oportunidade de fazer, mas também nunca posso dizer que seriam aquelas mudanças de sonho que epá, não, era um objetivo de vida que eu tinha a fazer isto e nunca pude. Sei lá, tipo, termos aquela banda metal, tipo, esse é o teu Claro, clássico vai, sonho. coisa Lá está, coisas desse género, pronto. Pronto. Tens que te mandar uma aposta. Não, sim, não se preocupe, isto é só uma introdução. Bom. Pronto. Eu estou a gostar. Sim, então, se eu tivesse que escolher algumas coisas que eu gostasse de usar, é difícil escolher uma, não sei se posso falar de duas ou três. Vai falando. Pronto, sim, o Martim já tocou num dos assuntos, pronto, que eu efetivamente desde miúdo gostava que a nossa banda tivesse feito alguma coisa efetivamente de jeito sem ser uns concertozinhos aqui e ali. Sim. Pronto, e gostava efetivamente de poder ter mesmo que não fosse uma carreira principal, pronto, um projeto a sério na área da música. Gostava e aqui se calhar vou tocar um bocado no ponto que o Martim falou no primeiro podcast de que a vida do trabalho, casa-trabalho, fosse o plano B. Sim, haveria muitas coisas que eu gostaria de fazer com a minha vida e que se pudesse tirar rendimento disso, possivelmente poderia trabalhar menos, sem dúvida. Sim, por exemplo, eu sempre tive como vocês como o Moraes já me apresentou, eu dou aulas e gosto muito de dar aulas. Certo. E sempre tive um bocado a ideia de não limitar isso apenas ao campo universitário. Pronto, eu agora, especialmente agora com as novas maneiras de dar aulas à distância e até por redes ou redes sociais ou canais tipo YouTube ou o que fosse, portanto, eu gostaria, por exemplo, de ter um canal em que pudesse usar, digamos, os meus conhecimentos em áreas científicas que muita gente não acompanha e desconstruir aquilo para a população geral, por exemplo, Certo. como existia o Bill Nye, the Science Guy, ou o Neil deGrasse Tyson. Pá, tu fazias bem isso sobre qualquer tema, na realidade, mas pronto. Não, mas, mas- sim, Pronto, acho sim. que sinceramente há uma coisa, desculpa estar a interromper aqui, mas acho que Uma coisa que os ouvintes não sabem, não é? É isso que vais dizer? não, mas acho que lá está, não, acho que sinceramente é interessante, não sabia que tinha essa ideia. Mas acho que realmente é uma coisa que
com relativa facilidade que podias investir nisso. Quer dizer, a barreira de entrada Sim, não é aliás, assim muita. e deixem só dizer que já aqui fica já aqui o elogio, para mim eras o gajo para fazer isso, até porque és o gajo mais versátil em todo tipo de conhecimento, por isso fica já com esta, levas, embrulhas, Não faz o sabia que que era quiseres. lamento matos aos convidados. É verdade, Não opá. sabia que era para Pá, isso. foi, opá, tem que começar, já devia ter lambido do outro e no outro não foi, agora começo com o segundo convidado. Mas pronto. Pronto, agradeço o elogio. Sim, e efetivamente há várias áreas em que eu poderia gostar de fazer isso. Por exemplo, eu sei que tenho interesses muito invulgares. Não Mas tô- são sim, vários, por isso pois. de certeza que muita gente também os E tem. que, sim, eu sei que tenho interesses muito divulgares e acho que poderia ter a capacidade de desconstruir essas coisas que são invulgares, quer na área das ciências, quer por exemplo na área das línguas, que eu gosto bastante. Acho que poderia ter jeito para desconstruir isso e apresentar de uma forma que a população geral pudesse achar interessante e até se calhar aumentar um bocadinho o engagement nessas áreas Exato. que as pessoas hoje em dia não têm e que até são muito criticadas por isso. Por exemplo, apesar de eu ser médico, acho que toda a gente sabe que, toda a gente que me conhece, claro, sabe que muitas vezes me interessei mais por ciências mais exatas, como a matemática, pronto, que especialmente na população portuguesa é uma área muito descurada, em que as pessoas quase que é fixe de testar matemática. Sim, é fixe dizer que matemática é um nojo. Pá, eu nisso Sim. era o oposto. Sempre foi a minha disciplina preferida porque era mais fácil para mim. Isso era Pois, mais fácil. Pronto, Para, mais para mim também, tranquilo. lá está, assim, era uma disciplina que eu fazia perfeitamente sem esforço e é uma coisa que eu. Exceto educação física, aquelas cenas que não contam. Isso aí, pronto, jogar a bola e uns putos. pronto. Assim, olha, eu gostava mais de matemática do que de educação física. Pá, Fica isso- já aqui isso o eu disclaimer não... para quem não me conhece, eu sempre odiei desporto, apesar de ter praticado vários. Isto é verdade. Isto é... Assim, apesar de ter praticado vários, sempre odiei desporto. Portanto, Já, tu praticaste mais numa, talvez, de inserção social, não é? Porque o pessoal estava naquilo. Porque não, se o era, pessoal não, tivesse... não, era mais do género, tipo, os meus pais, olha, tens que fazer, olha, vai para o karaté, ou vai para a natação. Houve um que eu vi, gostei aqui de experimentar, que foi o ténis, que fiquei menos tempo até. Portanto, sim. Portanto, sempre foi um bocado por imposição social, Pá, tens fosse, que jogar fosse pádel, familiar, tanto comigo. fosse o que fosse. Portanto, ou seja, eu, mesmo com esse exemplo de educação física, não. Eu gostava mais de matemática do que de educação física. Sim, já sei que estou a queimar qualquer crédito social com alguém que me possa estar a ouvir. Pá, mas é Sim, assim mesmo. mas é verdade. Pronto, assim, e eu acho que poderia ter jeito para explicar, por exemplo, matemática de básico ou de secundário a miúdos que não gostassem daquilo, pronto, e acho que poderia ser Sim, engraçado. Portanto, em termos de mudanças de sonho, seria a música, seria isso, e seria basicamente poder não depender tanto do trabalho, aquilo, porque pronto, acho que toda a gente sabe que a medicina é uma área que absorve muito, especialmente Certo. para quem tem para prática clínica mais É uma vida. não é? académica juntas, e, pronto, e obviamente que me toma praticamente o tempo todo. Nem para jogar PlayStation eu tenho tempo, como dizia o Rui no podcast passado, Certo. que saboreava agora bem os momentos que tinha para jogar. Para o fazer. Pronto, sim. Pronto, e como o meu day job, digamos, me toma o tempo todo, pronto, se eu tivesse que escolher uma mudança de sonho, seria basicamente poder não estar lá o tempo todo para fazer algumas coisas que poderia achar engraçadas. Certo. Muito bem, gostei também. Pá, interessante essa perspectiva final, porque de facto faz algum sentido. Por exemplo, eu vejo o meu pai, que também é médico, e ele de facto perde muitas horas a trabalhar. Pronto, e de facto acho também que ele é demasiado, não é? Agora, acho que no fundo é um equilíbrio, não é? O Martim se quer era estar em casa o dia todo a ressujar, mas eu acho também de fazer alguma coisa de trabalho, digamos, acho que também pode ser positivo, pode ser Não, uma mas coisa isso faço boa. sempre. Eu não iria sempre não fazer nenhum. E iria fazer outras coisas. Imagina, poderia ser O um que tu podcast. dizias percebes? era trabalhar 4 horas por semana. Até porque o Martim tem que ter dinheiro para ressolhar. Exatamente. É isso. Um gajo tem que ter dinheiro sempre para, Certo, para, mas para pronto, fazer se conseguiste ter o teu dinheiro todo passivamente, imagina, tinhas investido muito no imobiliário, tinhas só Pá, rendas passivas de impecável. casas. Não, sabes o que é impecável? Porque isso tira-te a pressão. Não significa que tu não faças coisas produtivas, mas tira-te completamente a pressão. Porque tudo o que tu faças Mas- pode não te dar de facto Ao dinheiro. tirar também essa pressão, também tira um pouco da motivação. Ah, pá, mais ou menos. Aí eu tenho uma ideia sobre isso. É que só te tirar a motivação se tu efetivamente não quiseres fazer Se aquilo tu não que estás a quiseres, fazer. exatamente. Opa, tu nunca viste, por exemplo, os filhos de. Há filhos de grandes estrelas que depois são aí grandes Drogados. calcados, Uns drogados. idiotas, claro. Sim. Não, mas há imensos que seguem as pisadas e são tipo jogadores de futebol, ou são, estás a ver, ou são desportistas, Tem a ou são orientação do pai. músicos. Dos Exatamente. pais, pronto. Pronto, mas é do género.
Para quê? O meu pai é milionário, para que é que eu vou ser também jogador ou não sei o quê? Porque tens de ocupar a cabeça, não é? Não vais estar a não fazer nada. Sim, mas por Ou exemplo, vais, mas esses gajos escolhem não o fazer. E podiam não o fazer. Não têm a pressão, mas têm arranjam motivação, pá, sei lá. não, e se calhar farias era coisas diferentes. Por exemplo, eu estou aqui a pensar, se me saísse o Euromilhões ou se tivesse assim um grande rendimento passivo, Certo. Claro, Pronto. farias outras Assim, coisas com a tua vida. mas obviamente coisas não produtivas, andaria assim, com trabalho de hospital, mais faculdade, mais exames de internato para aqui e para acolá, e possivelmente no futuro ainda privada por cima. Pois, Pronto, provavelmente não faria isso tudo. Pronto, era capaz de, sei lá, ficar só na parte académica Claro. ou só no hospital público ou coisa que o não valha. gostasse Pronto, mais sim. na altura. Pronto, porque já não teria a pressão de ter que acumular 3 coisas só por ter que ter rendimentos disso. Pronto, aí provavelmente escolheria as partes que gosto mais e dedicar-me mais a essas e ficaria com mais tempo, então, se calhar. para Eu diria fazer que seria só a parte académica, talvez. Possivelmente, sim. Pronto, e aí ficaria, se calhar, com mais tempo para fazer então um podcast para explicar matemática aos putos de secundário que não gostam daquilo. Precisamente. Ou então para vos chatear mais a vocês para tocarmos alguma coisa de jeito. Pronto, estás a ver? São tudo coisas produtivas que podes fazer e que não tens essa pressão de ter que tirar dinheiro disso, ou de ter que tirar um rendimento disso. Eu acho que sim. Acho que sim. Ok, é certo. Eu não sou anti-tempo livre. Sou simplesmente um pouco mais conservador a nível. Também não acho que devemos corromper e ficar todos em casa sem fazer nada. É só isso. A questão é que não Claro, é sem daí o fazer meio nada. termo de se calhar ficar apenas com as partes que gosto mais. Por exemplo, Certo. como o Martim surgiu, podia ficar apenas com a parte académica, ficar a fazer isso a tempo inteiro, mesmo assim seria um Sim, trabalho sim, de 35 ou 40 horas. Mas a questão é que Pronto. mesmo ficando em casa não significa que não faças nada. Da mesma maneira como formado não significa que seja inativo. É a mesma coisa. E o ficar em casa, e acho que este ano, 2020, comprovou claramente que nós Exatamente. podemos ter que fazer Exatamente. muita coisa em casa. É verdade. Só que pá, é pena porque vai voltar tudo ao normal. Porque eu achei assim, ao menos 2020 se calhar até vai perceber para as empresas que há certos tipos de coisas e trabalhos que dá para fazer por Remotamente, casa, mas sim. pá, na realidade acho que as pessoas também querem sempre aquele contacto. Contacto pronto, pessoal. É Por acaso, assim, pessoal eu aí tenho, assim, tive trabalho. uma perspectiva engraçada este ano, porque assim, o trabalho hospitalário eu não estava a fazê-lo porque estava a estudar para exame de especialidade. Para quem está a ouvir e não sabe como é que isto funciona, depois do curso de medicina é preciso tirar uma especialidade. Um médico não especialista não é um médico de família. O vosso médico de família é especialista em medicina geral e familiar. Pessoal, não digam que ele é clínico geral, que senão ofendem-no. Sim, e eu já tinha feito o internato geral, pronto, que é um ano de formação generalista que todos os médicos têm que fazer. Não gostei das vagas de especialidade que tinha, então decidi repetir o exame e este ano não estava a trabalhar no hospital, estava a estudar para esse exame. Mas mantive a docência na faculdade. E isso, sim, mudou bastante. Porque o que eram aulas presenciais passaram a ser Claro. remotas. Sim. Eu já tinha experiência em aulas remotas porque nós já dávamos cursos remotos. Portanto, foi só transpor isso para as aulas do primeiro ano da faculdade, que é o que eu dou. Mas foi uma experiência interessante, sem dúvida. Porque eu, que sou muito tech geek, para quem não sabe, pronto, assim, gosto, obviamente, dos recursos que estar a dar aulas online me dá. Consigo mostrar coisas aos alunos que não conseguiriam mostrar de outra forma, porque tenho um bicho de um PC em casa que não tenho na faculdade. Pronto, Certo. mas por outro lado, efetivamente o contacto perde-se bastante e este semestre que está agora a acabar, do fim de 2020, eu notei uma coisa pela primeira vez, é que eu não sei o nome dos meus alunos todos se vir a cara deles. Exato. Sim, porque eu só os vi 2 vezes, foi nos exames. De resto, nas aulas remotas, eu vejo uma grelha de caras no Zoom que é difícil saber quem é que é quem. Pronto, e que se for preciso agora, se me cruzar com alguns deles na rua, posso não os conhecer, e isso é uma coisa que a mim me faz muita impressão, porque eu sempre critiquei os professores da faculdade que vão para lá dar aula para o ar e que nem sabem quem tem à frente. Eu sempre me orgulhei de dizer que não, eu sei quem são os meus alunos, eu conheço-os bem, sei quem tem à frente e preocupo-me que eles chafem bem. E acho difícil fazer isso com aulas remotas, porque é perfeitamente possível que eu encontre um na rua e que não saiba quem ele é. Então, na tua opinião, aulas 100% remotas é para não ser a solução? 100% remotos também não. Pois, eu acho que pode haver uma conjunção dos dois tipos. Sim, e temos que avançar. Ok. Temos é que ir agora andando. Então, pronto, vamos para a mudança. Mudança, mais mudança de vida. Pá, até se fodeste, não é? Vamos voltar a repetir para eu dar o corte. Vamos para a mudança da semana, não é? Não, mas essa semana não, caralho. Estás a foder. Outra vez. Estás a foder. Vamos para a mudança de sonho. Não. Não, mas caralho. Já foi de Foda-se, sonho. opa. Mudança Vamos de para a vida. mudança de vida. Vamos Mas para a mudança de é por vida. isso que eu aponto, meu. É por isso que eu Vocês aí, aponto. ó. Para não fazer essa figura de parvo. Querem a fácil ou a difícil? Opa, primeiro? vamos então para a mudança de vida.
mudança de vida. Vamos começar com a difícil. Mas Começamos com a difícil, O que tu quiseres. Qual que quiseres, qual que achares pior, que depois metes a melhor no Só fim. para acabar. Não, assim, neste caso, como eu já disse. Ou estão relacionadas, se calhar, não é? Mais ou menos, são sequenciais. Portanto, se calhar Exato, convém ok. falar da que foi primeiro e da que foi primeiro e da que foi depois. Uhum. Como eu já disse no início, eu sou um gajo que muda pouco. Portanto, A mudança mais difícil foi Não, vazar sim, de casa foi para mudar. vir aqui. Olha eu lá sou- apontar, exatamente. eu sou- Mudar de casa. eu sou um gajo que muda muito pouco. Portanto, as mudanças que eu posso dizer são tudo mudanças de circunstância. Pronto. E neste caso só houve duas. Uma que efetivamente foi um bocado má e uma que até foi boa. Portanto, acho que é fácil escolher. Sim. Por exemplo, uma mudança que eu posso dizer que foi difícil e que foi surpreendentemente difícil, que eu achava que não iria ser e que depois foi um certo choque, foi uma coisa que muita gente gosta, que é a transição do ensino secundário para a faculdade. Ok. Sim, quase toda a gente acha que aquilo vai ser uma coisa espetacular. Epá, eu estava no secundário a ter que estudar coisas que não gostava e agora de repente vou para o curso que eu escolhi, estudar apenas o que Não, gosto. eu estou contigo. Eu sabia que ia ser um lixo. Assim, Mas vou estudar apenas o que gosto, a faculdade é uma coisa cheia de festança, onde se faz amigos para a vida e não sei o quê. Pronto, vai ser estudar uma coisa que gosto do dia e embebedar-me à noite. Pronto. Sim, Assim, mais ou menos. não te imagino muito a fazer isso. não, sim, não imaginas a mim, eu estou a dizer o que a maior parte das pessoas acha. Mas, sim, Certo. não Se imagino- calhar faltou-te o embebedança. Pronto. Para quem não sabe, eu nunca vi uma gota de álcool na vida. Portanto, o Moraes já está a dizer que nunca me viria a fazer isso, precisamente por isso. Porque eu sou o gajo que toma conta dos bêbados e não o gajo que se embebeda. Sim. É o gajo Então, fixe para ir sair à noite para ser o chofer. Então, mudança do secundário para a faculdade foi difícil porquê? Primeiro porque em termos de escolha de área, quem me conhece desde pequeno, como vocês sabem, que eu nunca sequer tinha posto outra hipótese. Desde miúdo que ia para a medicina e acabou, e nem sequer tive que pensar em outras coisas, porque felizmente tinha média para isso com alguma margem. Então, Mas sim. pensaste bem nessa decisão? Ou foi simplesmente algo que estava já incutido em ti desde puto? Então, pá, vou. Estás a ver? Sempre pensaste. Porque é assim, tu sabes que tens mais. Se calhar terias mais talento noutras áreas, não é? Já Pois, discutimos se calhar, isso. sim. Se calhar não, certamente, não é? Vamos lá ser sinceros. Mas pronto. Aí a coisa foi assim. A posição de default era essa. Pronto, porque já sabia que conseguia. Pronto, também por causa do teu meio, não é? Sim, por causa do meio em que cresci, sem dúvida. A posição de default era essa. E todas as alternativas eram sempre pesadas contra isso. E era sempre difícil encontrar uma alternativa que eu dissesse, ok, isto é viável, tipo, isto é melhor ir para aqui. Pronto, porque mesmo que houvesse outras áreas que eu poderia gostar mais, Se fosse para a informática tipo, ou assim. várias engenharias, fosse informática, fosse eletrotécnica, fosse até mecânica, como vocês, fosse áreas de ciências mais exatas, como matemática, física, astronomia, ou o que fosse. Pronto, muitas delas eu possivelmente até gostaria mais, mas em todas depois um gajo tem que ponderar a realidade e ver que perspectivas de emprego é que há, se poderia ter que emigrar depois com isso ou não, o que é que poderia fazer. Pronto, e dado que ainda por cima há sempre aquela pressão social do epá, não, medicina é mais seguro, ainda por cima se tens média, epá, não desperdices isso e não sei o quê. Pronto, Até sim. esse paradigma. Pá, olha, eu desperdicei, digo já. Pronto, sim. Não, eu quer dizer, desperdicei, mas a minha média não conta, que eu caguei logo com a biologia. Por isso Pronto, ou seja, há sempre um bocado aquela coisa de que se calhar não é boa ideia e, pronto, e na altura nenhuma opção me pareceu melhor e mesmo E também devia ter desperdiçado a FEUP. e mesmo hoje em dia fico do género de pá, se calhar não sei se teria havido alternativa melhor. Mas isto para dizer o quê? Porque a transição para a Mas faculdade estás a achar mais que é monetariamente? não mais só isso. monetariamente, assim, É que monetariamente eras gajo de fazer mais dinheiro com o informático, digo já. É Não sei, verdade. não sei. É essa. mas assim, mesmo em termos de sair da cabo, eu sou um gajo que como eu vos disse, mudo pouco e sou apegado às minhas Sim, sim, às minhas coisas, às e minhas pronto, rotinas, e tipo como assim. médico sabes que estarias cá certamente. Sim, e enquanto verdade. estar À a investir partida. numa área em que se calhar tinha que ir para o outro lado do mundo, pá, poderia não seria aquilo o que eu gostaria de fazer, digamos. Pelo menos com 18 anos. Agora, a posteriori, a coisa sim pode ser diferente. Mas na altura em que eu estava a falar da mudança do secundário para a faculdade, eu cresci sempre no mesmo sítio. Eu andei sempre no mesmo colégio, praticamente, só andei uns mesitos no início do pré-escolar, no outro, portanto, quase nem conta. Eu diria que não sim, contas, é. sim, não conta, pronto, sim, não conta de todo. E quando mudei, neste caso do Rosário,
para a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, houve um choque bastante grande de repente as pessoas com quem eu tinha estado sempre e que achava que, pronto, que eram as pessoas com quem eu mudava e claramente ainda é o caso da que estou aqui, sim, de repente mudou o ambiente. Tudo bem, não tenho qualquer problema em conhecer pessoas novas e fazer amizades novas, mas eu achava que, ok, na faculdade estou com outras pessoas, mas depois, no resto do tempo, tenho os meus amigos na mesma, e como toda a gente sabe, o curso de Medicina é muito absorvente e ainda por cima tem um calendário que anda sempre ao contrário dos outros. Quando por exemplo, o pessoal de Engenharia estava em frequências, era quando eu estava mais livre porque era durante o semestre e era só aulas. Quando o pessoal de Engenharia estava de férias, eu estava em exames. Pronto, sim. E notei um bocado isso, que a faculdade absorveu-me demais. Eu não conseguia fazer nada fora da faculdade, ou tinha que estudar, ou tinha trabalhos, ou estava em exames, ou sei o quê. Ou então mesmo a própria vida social é muito absorvida pela faculdade, porque por exemplo, a minha faculdade era uma faculdade muito praxista. Sim, e o núcleo era muito por lá também. Sim, toda a gente, Frequentaste a muita praça? gente Não me vinha de lembro. fora. Sim. Não frequentaste ou não a praça? A praxe, estive lá 4 dias, mandei um doutor para um sítio que não posso reproduzir, sim, e nunca mais lá pelos pés. Olha, ao menos eu fiz um choke na varanda da Felp, Sim. por isso, e o gajo, olha, nunca mais, nunca mais. E o certo é que o que toda a gente me vendia como sendo os melhores anos da minha vida, que é pá, vais estar a estudar uma coisa que gostas, vais ter tempo para tudo, vai ser a última altura da vida em que tens tempo para alguma coisa. Pronto, a minha vida na faculdade estava entre Mas isso é verdade, aulas, ou seja, fugir à praxe e estar em festas com o pessoal da faculdade, noitadas em discotecas, que diga-se de passagem eu odeio. Pronto, porque eu não bebo álcool, não gosto do estilo de música que passa em discotecas e estou ali tipo sardinha em lata, nem sequer consigo falar com as pessoas. Portanto, eu senti que, especialmente os primeiros anos da faculdade, que a minha vida, sim, não? pronto, especialmente os primeiros anos da faculdade, a vida resumia-se a estar na faculdade em aulas, estar a estudar para coisas da faculdade ou estar em festas da faculdade num ambiente que eu não gosto. Portanto, não é que eu não gostasse das pessoas da faculdade, ainda hoje tenho obviamente muitos amigos bons da faculdade, mas o ambiente geral que se costumava gerar pelo tipo de ambiente social que as pessoas queriam frequentar, pronto, eu não gostei de todo. E passei de uma altura que foi boa, que era no secundário, em que eu não fazia nenhum, tinha grandes notas e tinha tempo para fazer tudo o que me apetecesse, para de repente estar num curso de que no início eu não estava a gostar assim tanto, porque os primeiros 3 anos de medicina são horrorosos, e sem sequer ter margem de manobra para poder fazer mais alguma coisa que fosse da vida. Pronto, isso inicialmente parecia que ia ser bom, mas depois foi uma desilusão enorme e custou-me bastante. Por outro lado, a mudança mais fácil até vem encadeada com essa, que foi o primeiro ano em que fui fazer o internato geral e vivi fora de casa. Pronto. Foi, nesse caso, teve alguns aspectos bons, apesar Essa foi mais fácil? Foi, sim, terá sido nesse caso a mudança mais fácil, que eu não contava que fosse. Eu contava Ele está a apontar, olha que coisa fofa, olha o gajo a apontar. Exato, o Moraes está aqui a apontar as coisas que eu digo. Depois eu esqueço-me, assim olho para aqui e não me esqueço. Tu tens que 57 anos. Então, a mudança mais fácil até vem encadeada nessa. Mas até vem um bocado de fora do que, ou seja, não vem ao encontro do que tu disseste em termos de mudança, não é? Sim, mas já explico porque é que foi. Assim, eu contava que sair de casa pudesse ser uma coisa complicada, porque eu vivia em casa durante a faculdade, ou seja, estava habituado a ter tudo feito em casa, não ter que me preocupar com nada nesse aspecto, e contava que quando tivesse que sair de casa, que o facto de ter tratado uma casa que fosse um choque para mim. Aliás, foi a minha mais difícil. Sim, eu sei. Foi hipotético, também não passaste por isso. Eu acho que também Foi hipotético, mas estás a já me ser real. Estás a especular que vai ser muito fodido. Está bem. Eu achava que poderia ser difícil. E o certo é que não foi. Também, diga-se de passagem, eu tive a coisa um bocadinho facilitada, porque a casa onde eu estava, apesar de eu ter tido que sair de casa porque estava a trabalhar relativamente longe de casa, não era tão longe que eu não pudesse vir cá de vez em quando. E o certo é que eu vinha cá aos fins de semana e tal, e podia sempre trazer alguma comida daqui, ou alguma roupa lavada daqui. Ou seja, algumas das coisas mais difíceis de alguém que tem que viver de repente sozinho, eu até nem tive. Cozinhava pouco, cozinhava 1 ou 2 vezes por semana, se tanto. Lavar roupa também era raro. Só se tivesse que ficar em Coimbra, que era onde eu estava a morar, mais tempo do que o habitual e não tivesse levado roupa suficiente daqui. Mas, por exemplo, as coisas de ter que tratar de limpar a casa, tratar de contas, gerir tudo direitinho, pronto, eu até gosto de fazer isso porque é da maneira que faço tudo como quero. Por exemplo, limpar a casa. Eu tinha um T0, portanto era relativamente fácil de limpar, era pequenino. Eu nunca chamei uma empregada para ir lá, porque eu preferia ter cuidado eu com o que fazia, limpar eu como fazia, do que estar a meter lá alguém que não conhecia, a mexer nas minhas coisas e possivelmente
a limpar aquilo de uma forma que eu até nem gostasse. Pronto, sim. Para mim isso não existe. Limpar de uma forma que eu não curto é... A forma que eu curto que as pessoas limpem é que não seja eu. Essa é a melhor maneira que Pronto, têm mas para temos de limpar. ou seja, eu sempre preferi fazer eu as minhas coisas e ter a certeza que estava tudo Eu sei, eu lembro que tu batias mal quando a tua empregada trocava os bonecos e ao caralho exatamente, quando quando eu era limpava. puto já era assim, ou seja, Pois é. assim. E é um bocado por esse tipo de coisas que eu preferia ser eu a fazer tudo até. Pá, às vezes, eu concordo contigo, às vezes arrumar, imagina, em minha casa não sou eu que arrumo a roupa, essas coisas. E às vezes também me faz confusão porque eu não sei naquela estão. Se depois quero buscar uma camisola ou assim, ou umas luvas ou um cascol, e não faço puta de ideia onde é que meter aquela merda, estás a ver? E fico às vezes um bocado chateado porque quando eu estou lá em Itália, tipo, arrumo naquele sítio, fica naquele sítio, ponto número 1, assim, ninguém vai lá a mudar, e sei onde é que está porque fui eu que o pus lá. Portanto, tem esta vantagem. Sim, e lá está, e o facto de terem mudado para fora foi, até coincidiu também com outra coisa, que foi, não exatamente, mas quase, com o término da faculdade. Pronto. E se a mudança de secundário para a faculdade tinha sido difícil e pronto, foi uma experiência que eu não gostei de todo, pronto, o facto disso ter acabado também foi bastante bom. Pois, Pronto, se calhar em termos de tempo tomado não mudou muito porque pronto, estava a trabalhar o tempo inteiro com 2 empregos ainda por cima, estava a trabalhar o tempo inteiro no hospital em Coimbra e depois ainda tinha que vir cá dar aulas ao Porto, Pois. portanto em deslocações e mais aulas ainda perdia muito mais tempo com isso. Pronto, e o tempo estava tomado, não tinha grande tempo para nada, mas ao menos de saber que não tinha a pressão de estar a estudar para um exame e não sei o quê. Pronto, foi um ano em que foi algum alívio nesse aspecto. Ok, boa. Pronto, e portanto acho que sim, que foi sem dúvida uma Então, mudança. então gostaste do teu ano em Coimbra? Não gostei do trabalho em Coimbra, gostei da mudança de. Sim, gostei Pois. da mudança de estar na faculdade, ter O que é que estado te para exames, proporcionou em termos da tua sim, vida? Assim, da vida que levei um do bocado lá. resultado, sim. Sim, mesmo não tendo tipo, eu esperava que esse ano fosse um ano em que eu ia ter tempo livre, não tive, nenhum, pronto, mas no geral, pronto, achei que foi uma coisa que até, uma experiência que até gostei. Eu achava Ok. que viver para fora de casa fosse chato e difícil, não foi, de todo. Ok. Pronto, já o contrário, na faculdade, que toda a gente me tinha feito a cabeça para dizer que isso é uma coisa espetacular, foi horroroso. Ok. Então, por exemplo, vieste agora a sair fora de casa dos teus pais e a viver sozinho. Tipo, sim, se tivesse possibilidades para isso e achasse que isso era minimamente lógico, sim, sem dúvida. Sim, por exemplo, neste caso, se eu, provavelmente, como espero eu, ficar a tirar a especialidade cá no Porto, seria um desperdício de dinheiro. Pronto, mas se tivesse que ir para fora, não seria de todo um problema. Por viver sozinho. Seria um problema porque não me permitia manter a faculdade, claro. Mas isso, Ok. sim. Mas, ou seja, preferias, pelo menos para já, ou seja, se fosse cá no Porto, poupar a seguir e só mudares mesmo Quando fosse necessário, sim. quando fosse necessário. Por acaso eu se pudesse mudar já, mudava já. Estás a ver? Tipo, Nada te impede, sei lá. não, agora estou em Itália, estás a perceber? Claro. Pronto, Por isso é mas, que não. Eu não conheço ninguém que esteja fora que também. que exato, que tenha tenha casa, que é mesmo duas estúpido, casas, não é? tipo uma casa lá, será. É a magnata. A magnata de máximo. Mas lá está, se estivesse cá no Porto, eu muito provavelmente já estaria a viver sozinho. Ou com o meu irmão, se calhar com o meu irmão talvez. Por essa hipótese. Ora, isto é uma coisa que eu acho que nunca vi. É. Mas Sim, eu, se tipo, calhar fazia- irmãos a saírem juntos de casa. Olha, interessante. se calhar Sim, fazia- opá, se- eu não. Eu e a minha irmã acho que não dava. Mas sim. Sim, mas isso Mas é tu- óbvio, a partir de- Mas tu e o teu irmão, suponho que sim. se calhar até. Tu e alguém provavelmente não dava. Eu e alguém provavelmente não dava, por acaso é verdade. É triste e verdade, mas sim. E pronto, meus amigos. Será que fechamos isto? Fechamos, pá, já está há um tempo, 53. Está no O Zé também tem que ir embora para casa. Na verdade. Fizemos para quê? 50 minutos? Mais ou menos? Acho que está E fechado. este foi um formato assim mais tipo entrevista, notaram? Eu senti que foi Não, um formato- foi. Que este gajo toma bem as rédeas, pá, não é? E dá-lhe bem com as Foi um formato de entrevista. Foi. respostas fluídas Se e. me dão pontos para falar, eu falo. Não, e foi bem, opá, porque assim até houve partes que tive bastante calado, o que é raro. E Sim, até sim, é nós bom. podíamos quase não estar aqui. Não, pá, foi bom, eu gostei. Mas foi bom, foi bom. Sim, senhor. Entrevista ao Dr. José Pedro Barbosa. Cá está. Pronto. Futuro presidente, quem sabe? Não, isso é Era mais bom. difícil por uma razão muito simples. Eu gosto muito de política, mas basicamente não gosto de nenhum partido. Ok. Portanto, assim. Já formavas o teu partido? Sim, isso em Portugal não acontece. Eras anarquista, mas Sim, acontece, político sim. não é mesmo. Isso não, mas também não sou anarquista. Sei, está obrigado. Não, sim, mas lá está. Eu acho que teria mais jeito para comentador político do que para político, provavelmente. Pronto, olha, como todo Sim. político seria um bom. Sim. Eras um Paulo Portas. Ex da TVI. Um Paulo Portas atual.
Não o Paulo Não, Paulo Portas. Portas, líder do CDS, Sim, claro. ok, CDS, Ou o sim. Marcelo Claro. Rebelo de Sousa passado, não Oh, o atual exato. presidente. No Exatamente. passado mais que era líder Pronto, PSD. pronto. serias o atual presidente no passado, pronto. Sim. ou o Paulo Portas atualmente. Exatamente. E olha, e com esta acho que foi. E com esta acho que fechamos isto. Acho que fechamos Muito isto. obrigado pelo convite. Nada, Obrigado. obrigado por teres vindo, pá. Obrigado por teres vindo. E por patrocinares. E por exatamente. Por patrocinares a nível de material. Nós é que temos a agradecer a ti. Sim, é verdade que Porque este. o micro que eu estou a falar é. Agora se. Aliás, E o meu também, na verdade. 2 dos 3 micros são dele. Por isso sim. És aqui o nosso Patreon, Nosso não é? patrão. Sponsor. O sponsor, exatamente. Por isso, sim, senhor. Pronto, então está feito, não é? Tá Vamos feito. dar aí adeus ao pessoal. Para a semana, podemos já revelar o convidado? Já para dar aquele teaser? Podemos dar aqui o teaser também. Outro doutor, não é? Outro doutor, neste caso, não médico nem psicólogo, mas Mas sim da vai democracia. ser. Já, pronto. Pronto, Fica- fodeu, fica- não é? Eu não digo mais. Eu vou cortar isto. E mais não digo. Até para a semana, até para a semana. Até para a semana. Falou.